Olá, investidor e investidora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um resumo macro, os principais pontos econômicos desta semana. Eu sou Gustavo Suni, economista-chefe da Su Research, e aqui agradecemos sempre ao Thiago Reis por dar esse pequeno espaço no seu canal do YouTube. Antes de começar, nosso pessoal, como sempre, os recadinhos da paróquia. A produção disponibilizou dois e-books gratuitos aqui na descrição do vídeo, um em como analisar uma ação e outro, como investir em dividendos. De novo, é fácil, só se cadastrar e ganhar o seu e-book gratuito. E se você gosta mais de macroeconomia, como sempre, aqui é a sugestão do nosso livro Macroeconomia, uma abordagem para quem investe, você pode encontrar na Amazon. Eu, Rafael Pérez e Jean Tosseto trazemos conceitos básicos de economia e os assuntos principais do cenário macroeconômico global e brasileiro. Textos curtos, fáceis, especialmente para você. E se você ainda não me segue nas redes sociais, você pode me encontrar no Instagram, _Gustavo.sunk. E agora eu comecei a publicar conteúdos também no TikTok. Lembrando, deixe seu like aqui nesse vídeo e vamos lá. Esta semana não podemos deixar de falar da super quarta, decisão de política monetária nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Começando pelos Estados Unidos, se você nos acompanha, já previmos que o Banco Central norte-americano iria manter a taxa de juros no atual patamar em 3,50 e 3,75. Essa decisão ocorreu, é amplamente esperada. Porque, pessoal, nós vimos discutindo que, por enquanto, o Fed pode se dar ao luxo de esperar, dado que, recentemente, os dados da economia norte-americana mostram uma resiliência da economia. Quando olhamos o PIB do terceiro trimestre, 4,4% no seu crescimento trimestral anualizado, acima do segundo tri. O mercado de trabalho vem desacelerando, mas ele segue equilibrado, com uma taxa de desemprego numa das mínimas históricas, em 4,4%. E a inflação, nós vimos ali um pouco preocupante, 2,7% por uma meta de 2%, está um pouquinho longe. Então, portanto, os juros no atual patamar é muito próximo daquele neutro, que nem desacelera e nem acelera a economia. Portanto, o Banco Central norte-americano pode manter os juros nesse atual patamar e esperar a evolução da economia, uma desaceleração, para decidir para onde os juros vai daqui para frente. E esse ponto foi muito ressaltado no seu comunicado. Eu acho que houve mudanças relevantes. Se havia uma preocupação maior sobre o mercado de trabalho em dezembro, o comunicado mudou. Falou-se que o balanço de riscos está mais equilibrado, retirou algumas frases que estavam destacando, de fato, que existia um risco baixista e maior sobre o mercado de trabalho, então ele retirou isso, deu mais peso à resiliência à atividade econômica. Então, de fato, houve uma mudança importante comunicado e justifica, por enquanto, o Fed manter este patamar. Ao nosso ver, só vai cortar novamente no segundo trimestre. Seguimos projetando 2 cortes de juros ainda este ano. Qual era o ponto principal? Não é de fato o quanto que os juros vai cair, ou quando. Esse é um ponto mais ou menos consolidado, é possível cortar sim. O ponto de fato é questões institucionais. A gente vem trazendo para vocês a possível interferência política da Casa Branca na política monetária, com desejos de Washington, com desejo de Donald Trump que os juros fossem para baixo, porque isso ajuda a incentivar a economia, o mercado de trabalho, isso mantém ou aumenta a popularidade, as pessoas têm mais renda no bolso. De fato, Donald Trump vem discutindo e pedindo para que o Fed corte juros. Isso tem impressionado até alguns diretores. Se a gente lembrar, Trump demitiu a Lisa Cook, que foi revertido. A Secretaria de Justiça norte-americana enviou uma intimação para o Powell sobre questões de reformas do prédio do Fed. Então, portanto, há várias tentativas de Donald Trump para tentar influenciar a taxa de juros de uma forma indireta. Qual que é o ponto importante? Ele pode indicar o próximo presidente, que deve assumir, com o fim do mandato de Powell, a partir de junho, quando termina o mandato do Powell em maio. E a dúvida ficava quem vai ser, se vai ser alguém mais propício aos desejos da Casa Branca, se vai ser alguém mais voltado ao mercado, será que realmente vai entrar alguém mais técnico? Ficaram para as especulações, Donald Trump tinha anunciado que iria falar o nome do próximo presidente na semana que vem, porém, falou hoje de manhã, será Kevin Warsh. Ele já tinha sido diretor do Fed entre 2006 e 2011,
foi importante na crise de 2008, como ele tinha um bom trânsito em Wall Street, na Bolsa de Valores com diversos bancos, ele foi um contato direto para tentar reestruturar diversas operações. Então, ele era um cara ali com um bom trânsito, e naquela época ele era conhecido como Rocket, Falcão, aquele que era mais preocupado com o controle inflacionário, menos propício a cortar juros. Logo, o nome dele, de certa forma, é técnico, mas, recentemente, ele vem fazendo críticas diretas à postura do Banco Central norte-americano. Pelo Washington, ele cortaria juros, e o Trevor dificilmente indicaria alguém que não, de fato, seguisse o seu desejo. Então, o Washington vem criticando o Fed há um bom tempo e fez críticas bastante severas e fortes contra Jeremy Powell. Logo, ele está em linha com os desejos da Casa Branca. Fica sempre a dúvida, quando ele assumir e sentar na cadeira, que postura ele vai ter. E aqui eu passo um parênteses importante. A gente sabe que para a decisão da taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos é um comitê e, de fato, a decisão é tomada pela maioria. Ele assumindo seria o presidente, certo? E uma forte influência. Donald Trump tem mais 2 indicados, só que não tem a maioria. Portanto, é possível ainda que a política monetária tenha, de certa forma, uma postura que não vai em linhas com o desejo de Donald Trump. Vamos ver os próximos capítulos. Kevin Walsh ainda precisa ser aprovado pelo Senado para depois assumir. O Powell ainda pode permanecer no comitê, mesmo não sendo presidente, por mais de 2 anos. E aí vai ficar aquele jogo de políticos de influência lá dentro. E aí, de novo, terá aí episódios de volatilidade. Vamos observar como vai ser até o posicionamento e a condução da política monetária quando o novo presidente assumir. Então vamos resumir. É possível que haja interferência, sim, porém ainda há amarras institucionais importantes para que não haja qualquer tipo de cavalo de pau em relação à política monetária. Seguimos de novo olhando as cenas dos próximos capítulos, para entendermos qual impacto terá sobre os mercados. Para finalizar, decisão de política monetária aqui no Brasil, o Copom manteve os juros em 15%, mas a boa notícia é que ele sinalizou que, se o cenário evoluir da forma esperada, ele vai iniciar o corte de juros em março. Se você nos acompanha desde o ano passado, ali no terceiro, quarto trimestre, tínhamos a previsão exatamente de que o corte viria em março, com um ajuste de comunicado em janeiro. De fato, a economia brasileira tem passado por um período de transição que começa a dar sinais de consolidação, de desaceleração da atividade econômica, dados de inflação mais benignos, apesar de ter certa preocupação em preços de serviços ainda. As expectativas de inflação, quando a gente olha o Focus, desaceleraram. Elas continuam ainda acima da meta, mas desaceleraram. Quando pega os modelos do Banco Central, nas projeções, no final do horizonte relevante, que é terceiro trimestre de 27, está com uma inflação de 3,2 para uma meta de 3. Logo, ele pode já começar a vislumbrar, e para somar isso, um câmbio também mais comportado. A gente está vendo agora um câmbio de 5,20, e isso se manter 5,30, 5,35, 5,20, é positivo para a autoridade monetária. Ou seja, se tudo continuar convergindo, o Banco Central já sinalizou que está confortável em iniciar um ciclo de corte de juros, que será gradual, mantendo serenidade, credibilidade, e os cortes devem ocorrer. Agora o Banco Central vai cortar 0,25, 0,50, nós temos nosso cenário base 0,50. Os cortes continuam até setembro, encerrando o ano em 12,50. Aí, no quarto trimestre, tem uma pausa no ciclo de cortes, sendo retomado depois em 2027. O ponto principal, eu acho que é essa sinalização, eu acho que o Banco Central tem acertado na sua condução, sinalizado e disse, olha, se vê algum problema, algum obstáculo, ele vai mudar de posição e deixou esse caminho aberto. Mas, a nosso ver, tudo tem se enquadrado para iniciarmos um corte de juros, sim, em março. Lembrando, em relação ao comitê, o governo tem que indicar ainda 2 diretores para assumir na cadeira, também é um episódio que a gente vai observar, mas se a gente olhar as indicações que estão sendo feitas até agora, todas estão sendo bastante técnicas, postura sendo adotada no primeiro ano de gestão da Lipa, ao nosso ver, tem sido bastante acertada. E para finalizar, na semana que vem, fiquem ligados, segunda-feira sai o Boletim Focus, teremos a ata do Copom, que foi discutido na reunião desta semana na terça, teremos alguns dados de produção industrial aqui no Brasil, e nos Estados Unidos, mercado de trabalho, dados importantes de novo para dar maior sensibilidade para a evolução desse segmento que é importante
para o cenário do Banco Central. Acredito que esses são os pontos principais. Lembrando, aqui no link da descrição desse vídeo tem 2 e-books gratuitos para você começar a investir em dividendos e também aprender a analisar uma ação. Passamos por todos os pontos. Um bom fim de semana a todos e até semana que vem.